Olá pessoal, eu sou o professor Aquino e nesse episódio do Balaio de Ideias nós vamos discutir qual é o estilo de videoaula que pode ajudar mais no seu aprendizado. Essa é uma aula do canal LCM Aquino. Inscreva-se! As minhas videoaulas seguem o mesmo estilo. Eu digito todo o texto da aula, faço todas as imagens que precisam ser feitas, uso um sistema chamado LaTeX, junto com uma classe chamada Beamer, e faço um arquivo PDF, que é uma apresentação da aula. E aí eu vou passando os quadros dessa apresentação e vou narrando a aula. É basicamente, e gravo a tela do computador enquanto eu vou passando essa apresentação. Esse é basicamente o estilo que eu uso. Não tem um motivo especial para usar esse estilo. Provavelmente porque quando eu comecei isso, as videoaulas do meu canal, foi lá atrás, lá em 2010, quando eu comecei, eu só tinha como ferramenta isso. Eu não tinha uma mesa digitalizadora, eu não tinha uma câmera para poder gravar enquanto eu escrevia no papel, a minha mão. Então eu acabei usando as ferramentas que eu já tinha. Além disso, naquela época, no início, uma das primeiras pessoas que eu conheci no YouTube foi justamente o Nerk, do canal Vestibulândia. E ele segue esse estilo também. Ele faz uma apresentação a priori e depois ele grava a aula dele em cima dessa apresentação. Bom, acontece que todo professor ele tem que pensar qual é o estilo de aula que pode melhorar o aprendizado do seu aluno. E claro que eu me preocupo com isso também. Então eu resolvi fazer uma enquete para descobrir qual é o estilo de aula que as pessoas acreditam que ajuda mais no aprendizado. E aí, nessa enquete, deu o seguinte, a maioria, 46%, disse que o tipo de videoaula que mais ajuda é o professor, a voz dele, e a tela do computador enquanto ele escreve numa mesa digitalizadora. Ganhou, inclusive, isso do estilo de aula onde você escreve à mão e filma enquanto você escreve à mão. Nessa enquete, eu dei 5 opções. A primeira era a voz do professor mais a gravação da tela, enquanto ele faz a passagem dos slides. O outro estilo foi a voz do professor, mas ele escrevendo à mão no papel. Depois eu dei o estilo que seria a voz do professor e a escrita numa mesa digitalizadora. E depois a opção de você gravar o professor na frente do quadro, como se estivesse na aula normal dele. E dei também uma quinta opção chamada Outros, para a pessoa dizer o que ela acha, né, se não fosse nenhuma das opções anteriores. Uma coisa interessante é o seguinte, se você somar as opções de voz do professor mais a imagem dele na mão no papel, voz do professor mais mesa digitalizadora. E o professor em frente ao quadro, escrevendo, deu que, somando isso tudo, 77% das pessoas preferem esse tipo de aula. Interessante que essas aulas envolvem uma coisa em comum, que é o manuscrito. Então tem alguém escrevendo alguma coisa, seja no meio que for, ou no papel, ou num quadro, ou numa mesa digitalizadora. Então, por que será que as pessoas preferem esse estilo? Talvez, pela discussão que eu tive com alguns colegas e pensando sobre esse problema, provavelmente porque a pessoa foi habituada dessa maneira. As aulas que ela tem de matemática, desde o início lá, quando ela começou a estudar, era basicamente uma pessoa lá na frente do quadro escrevendo alguma coisa. A aula de matemática tem muita resolução de exercícios, passo a passo lá no quadro. Então talvez ele tenha internalizado isso e aí viu que, não, a aula que ele prefere é essa onde tem manuscrito. Agora o interessante é que prefere o manuscrito com a mesa digitalizadora e não o manuscrito à mão. Não sei, será que é porque na mesa digitalizadora a pessoa tem a opção de mais cores, a letra fica mais nítida, ou então alguns recursos a mais que ele pode usar, que se fosse fazer à mão não conseguiria. É interessante saber exatamente o motivo para preferir a mesa digitalizadora ao invés da letra do professor à mão. Mas de qualquer maneira, o interessante é que a informação principal é que o manuscrito, algum tipo de aula onde tem um manuscrito, está ajudando mais. Então, eu acho que isso é algo para poder colocar como algo para se fazer de mudança no canal. Quem sabe, eu imagino que em minhas próximas videoaulas vou tentar esse estilo. Claro que eu ainda tenho que ter a mesa digitalizadora, que eu não tenho. Mas eu acho que vale a pena a gente experimentar. Até porque se é assim que ajuda mais vocês, vamos então no método que ajuda mais vocês, não é verdade? Bom, deixem aí seus comentários sobre essa questão de que tipo de aula ajuda mais. Falando sobre comentário, naquela enquete teve gente falando que depende da área. Se for exatas, é esse estilo manuscrito. Se for humanas, seria de repente um estilo da apresentação só, de slides, mais a voz do professor, ou só o vídeo do professor, sem ter slides, né? De repente só uns tópicos na tela. Então também muda de área, claro. Outra coisa interessante também é que teve pessoas nos comentários dizendo que prefere coisas mistas. Então, por exemplo, a técnica de mesa digitalizadora e voz e, em alguns momentos, o vídeo do professor interagindo com o pessoal. Então, é interessante saber dessas coisas que as pessoas estão dizendo que ajudam mais, porque ajuda a melhorar também, claro, a aula de todo mundo, tá certo? Bom, então, deixa lá na seção de comentários aqui o que você acha sobre essa questão. Deixe também seu curtir nessa videoaula, não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais e inscreva-se no canal para que você fique sempre a par de todas as novidades, beleza? Vejo vocês então no próximo episódio do Balaio de Ideias. Tchau!
Fico contente que tenha estudado comigo. Para assistir outra aula, clique aqui. Além disso, não esqueça de inscrever-se. E agora, vou gravar outra aula.